Vamos ver aqui alguns esquemas de fechamentos representativos, a parte interna do motor. É importante você entender a estrutura das bobinas, porque fica fácil na hora de você fazer a interpretação em relação ao fechamento de motor e a diagnóstico. Por exemplo, aqui ó, nós temos o grupo de bobina, né? Aqui nós temos o grupo de bobina, a representação das três bobinas. No caso aqui, ó, eu tenho um motor de 6 terminais. Esse motor de 6 terminais, né, ele vai ter três grupos de bobinas. Então, geralmente, um motor de 6 terminais dá para você ligar em dois níveis de tensão, que é 220 e 380. Esse assunto você vê bem completo no curso de comandos elétricos EFEC. Então, nesse caso, se você se deparar com um motor de 6 terminais, ele vai estar com essa configuração aqui. Logo, se você for fechar o motor para a maior tensão, no caso o motor com dois níveis de tensão, 380 e 220, a menor tensão você vai aplicar 220 por bobina, né? Então isso aqui vai caracterizar o que? O fechamento em delta. Vou fechar, no caso aqui eu vou fechar o 2 com 4, o 3 com 5 e o 6 com 1. Daqui ó, 2 com 4, 2 com 4, 3 com 5 e o 6 com 1. Isso o fechamento para menor tensão. Para maior tensão, como é que eu fecharia? Aí seria o fechamento em Y, né? Nesse caso aqui, fechamento em Y, eu vou considerar aqui, ó, fechar T4, T5 e T6, vou fechar e vou alimentar T1, T2 e T3. Então, isso aqui é a configuração básica, né, para qualquer fechamento de motor. Já aqui, ó, eu tenho uma outra configuração. Seria o motor, né, de 12 terminais. Motor de 12 terminais. Como é que eu fecharia o motor de 12 terminais? Aqui eu tenho a representação das bobinas. A gente vê claramente que a divisão das bobinas é diferente, né? A gente tem, em vez de ter apenas 3 bobinas, a gente tem 6. Logo, se eu tenho 6 bobinas, eu vou ter 12 terminais. Então, se eu for fechar o motor para a maior tensão, né, que no caso seria a tensão máxima, eu vou colocar duas bobinas, dois grupos de bobinas em série e vou fechar em estrela os grupos de bobina colocados em série. Então, neste caso, especificamente, aqui, eu vou ter, ó, começo e final da bobina, começo e final da bobina, começo e final da bobina. Logo, o começo e o final da bobina, começo e final da bobina 1 vai ser 1 e 4, da bobina 2, 1 e 5, da bobina 3, 3 e 6. Como é que eu vou fazer para fazer o fechamento? Eu vou pegar, alimentar, no caso aqui eu alimentaria bobina 1, bobina 2 e bobina 3. No caso aqui seria o começo das bobinas. E vou fechar 4 com 7, 5 com 8 e 6 com 9. Certo? E vou fechar aqui em estrela 10, 11 e 12. Então aqui seria um fechamento para maior tensão. Neste caso aqui especificamente, eu não utilizo essa tensão, porque essa tensão aqui não é uma tensão de 760 volts, não é a tensão padrão de rede, certo? Quando é que eu uso esse fechamento aqui nessa situação? Para justamente fazer o quê? Partir da estrela triângulo, certo? Então, nesse caso, se eu fosse partir esse motor, eu partiria ele em delta, fechamento em delta está aqui, o fechamento em delta, né? Então, no caso aqui, eu fecharia dessa forma aqui, motor de 12 terminais. Como é que seria o fechamento em delta? 4 com 10, 5 com 11, 6 com 12, fecharia 3 com 9, fecharia 2 com 8 e fecharia 1 com 7 e alimentaria esses grupos aqui, ó. Certo? Então, o fechamento se daria entre 4 e 10, 5 e 11 e 6 e 12 e fecharia os três grupos de bobina fechados. Ou seja, eu fechei aqui, ó, o começo é 11 com 6, depois fechei 10 com 5, certo? E aí eu garanti o fechamento em delta. O grupo de bobina. Aqui seria um fechamento em série paralelo, né? Então aí eu tenho condições de fazer o fechamento em 12 terminais para menor tensão. Logo, se eu fosse partir esse motor de 12 terminais com a configuração estrela-triângulo, eu faria como fechamento. Eu faria o fechamento dessa forma, né? Dessa forma aqui, para depois partir o motor dessa maneira aqui. No caso aqui, eu fecharia o motor
para delta desse formato aqui. Estrela triângulo, parto com 760, aliás, fecho o motor para 760, iniciar a partida com ele fechado para 760, depois aplico a tensão, que coincide com a tensão de rede, né? No caso, eu fecho ele para 760, depois eu comuto, né? É uma estrela triângulo automática, os contatores vão comutar para 380. Aí eu consigo partir o motor fechado por uma tensão alta e aplicando uma tensão baixa. Depois de algum tempo, eu normalizo o fechamento dele para a tensão correspondente à tensão da rede, que no caso aqui seria 380. Inicio com 760 e fecho para 380.